E aí pessoal, tudo bem? Bom, já tem vários dias que eu não gravo vídeo, tá correria, sei que tá correria para você também. Então hoje eu vou fazer uma série do dia 47 ao dia 50. Então eu vou gravar vários vídeos aqui hoje para você poder ir se atualizando. Lembrando, não desista, persista. Nós vamos precisar da leitura de Levíticos lá no Novo Testamento. Então não deixe de continuar lendo e compartilhando aí todo o seu conhecimento juntamente conosco. Se identificou algo bacana aí, compartilha. Isso é bom, tá bom? Beleza. Levítico 3, Levítico 4 foi o que nós lemos. Salmos 47 e Lucas capítulo 11. Isso no dia 47. Beleza? Levítico 3, eu separei o versículo 1. Prestem atenção comigo. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão ou de paz, depende da tradução, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Aqui no capítulo 3 nós vemos várias formas, no 3, na verdade todos esses capítulos nós vemos várias formas de fazer a liturgia do sacrifício. Nós aprendemos no capítulo 1 sobre o holocausto, capítulo 2 o sacrifício, na verdade os manjares, e aqui nós vemos agora no capítulo 3 os sacrifícios. É um sacrifício de paz, de comunhão. Isto porque cada sacrifício, cada holocausto prestado a Deus tem um motivo pelo qual está fazendo e tem quem é que está fazendo. Então pode ser o sacerdote, pode ser um líder, pode ser o povo, pode ser uma pessoa comum. E aí começa a entrar agora capítulo 3 e 4, na verdade o capítulo 4, sobre os pecados e sobre a culpa, que nós vamos falar. Detalhe interessante do capítulo 3 é que já não é necessário que seja um animal macho, mas pode ser macho ou fêmea, e esse animal deverá ser sem defeito, lembrando sempre do contexto. Imagine para eles que estão no deserto o tanto de animal sacrificado, lembrando que o holocausto do capítulo 1, ele deveria ser feito na parte da manhã e na parte da tarde, findando o dia. Então imagina quantos animais não deveriam ser capturados, não deveriam ser domesticados para irem para sacrifícios. Imagine a quantidade. Agora imagine você que tem uma quantidade grande ou pequena de animais para leite, para carne, para pastoreio, para trabalho. Usava-se o gado para o trabalho também. E aí você tem que tirar o melhor e entregar para Deus. É isso que Deus pede. Hoje nós não temos que entregar mais nada, nem o dinheiro nosso nós temos que entregar. Você não tem obrigação de nada. Nada, nada, nada. O que você tem que ter é um coração generoso. Essa é a grande diferença. Nós aprendemos por muito tempo seguir a lei do dízimo. Ótimo, bacana, para aquele tempo. Hoje nós vivemos num momento em que nós temos que ser generosos. Nós temos que reconhecer o porquê que nós somos generosos. E entregar o dízimo, ou entregar a sua oferta, ou entregar aquilo que você quer entregar, você precisa entender que é para a obra de Deus, para o avanço do Evangelho, para que as pessoas possam receber o Evangelho de Jesus Cristo. O grande problema é que nos passados anos o dinheiro foi utilizado somente para construções, nunca para ajuda ao próximo. Não podemos esquecer de Mateus capítulo 25. Nós lemos, o Senhor falou que deram de comer, visitaram no hospital, venham benditos do meu Pai. Outros ele falou, vocês não deram de comer, não visitaram os presos, não foram nos hospitais. Afaste de mim porque eu não vos conheço. Então, o nosso dinheiro, os nossos recursos, aquilo que Deus nos dá, deve voltar para o reino de Deus. Sempre, sempre. E é muito difícil. Estou dizendo para vocês, mas não é algo simples. É algo extremamente difícil porque requer conhecimento de Deus. Para conhecer Deus, nós temos que ler a Bíblia. Ler a Bíblia e permitir ela nos transformar. E aí, a partir do momento que lemos a Bíblia e permitimos ela nos transformar, então nós somos transformados. E o nosso coração já não fica fixo às coisas deste mundo, mas
quer, requer e busca e espera. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tá ok? Então, separei no capítulo 4 de Levíticos. Texto grande aqui, vou ler alguns trechos para vocês. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, agora a pessoa peca sem intenção. E isso acontece comigo, com você. Às vezes nós pecamos, nós não tínhamos a intenção de magoar o nosso irmão, nós não tínhamos a intenção de brigar com o cônjuge, nós não tínhamos a intenção de faltar com respeito a alguém, nós não tínhamos a intenção de omitir, às vezes precisávamos ter sido firmes, fortes, mas fomos brandos demais, pecamos. Nessas situações, tinha que entregar. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, percebam que os líderes trazem culpa sobre a comunidade. Todo líder que vive uma vida em pecado, ele faz com que a comunidade que está recebendo dele o ensino, está recebendo dele o pastoreio, também receba dele a influência ruim, a influência pecaminosa. Uma igreja, muitas das vezes, pode sofrer por causa de um líder pecaminoso, cheio de iniquidade e que não se arrepende. Porque pecar faz parte do nosso processo como seres humanos. Mas arrepender é algo que só pode vir do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está no coração de alguém cheio de Deus, ele se arrepende. E aí o sacerdote faz essa oferta. Eu vou ver aqui no finalzinho, versículo 27 do capítulo 4. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Então todos nós pecamos e erramos. Nesse tempo eles precisavam sacrificar animais. Agora imagine, queridos, imagine que dificuldade deveria ser alguém cair em pecados e aquilo começar a virar costume. Ele passava a não mais a sacrificar. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós vivemos uma vida de pecado e a gente acostuma com o pecado. E simplesmente para de pedir perdão, porque nos acostumamos a pecar e achamos que Deus não vai nos perdoar ou não queremos nos arrepender, queremos viver uma vida de pecado. Então não é bacana. Legal é arrepender, e o arrependimento só vem pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo só vem pelo acúmulo de palavra de Deus nas nossas vidas, e o acúmulo de palavra de Deus nas nossas vidas já só vem com a leitura bíblica. O salmista vai falar para nós no capítulo 47, versos 6 e 7, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Queridos, o salmista, ele já entende que não é por sacrifícios. Nós vamos ver lá na frente, Deus o salmista mesmo dizendo, se eu não me engano, em Salmo 50, o salmista dizendo que Deus não quer comida, Deus não quer carne, Deus não quer sangue, Deus não quer isso. O que Deus quer? Deus quer um coração voltado para Ele. O que Deus queria do povo naquele período de Levítico é ensinar eles a prestarem um culto a Deus, a reconhecerem a Deus, a entregarem tudo para Deus e não confiarem nos seus braços, carros e cavalos, tá ok? E aí, Lucas capítulo 11, verso 24 e 26, brutal essa passagem, diz o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Muitas das vezes nós lemos e ouvimos pregações sobre essa passagem e pensamos que alguém que está possesso, alguém que o diabo estava dentro dele, e aí é expulso o diabo, ele dá a brecha e o diabo volta com mais 7. Imaginamos que é só nossa situação, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para nós que toda vez que sai um espírito imundo de um homem, ele sai, não achando lugar, ele volta para ver se a casa está vazia. Se estiver vazia, ele habita novamente. O que acontece comigo e com você todos os dias? E percebam o que eu vou dizer e preste bastante atenção.
Nós, muitas das vezes, temos pecados que gostamos. Gostamos de mentir, gostamos de fofocar, gostamos do adultério, gostamos da pornografia, gostamos das imoralidades sexuais, gostamos de enganar, gostamos de fazer várias coisas ruins. E aí, em um determinado momento, ouvindo uma palavra, uma pregação, ou às vezes num vídeo como esse, você se arrepende e fala: Deus, me perdoa. Não quero fazer mais isso, aquilo, outro. Chora perante Deus, vai à frente na igreja, pede Deus para derramar misericórdia. Deus derrama misericórdia, o Espírito Santo vem, limpa a sua vida, seus pecados são perdoados. Ótimo. Só que passa a segunda, passa a terça e passa a quarta e você cai de novo no pecado. Queridos, é isso que a Bíblia está dizendo. Você está atraindo para você uma situação pior do que a anterior. Pior do que a anterior. Por quê? E percebam, isso já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você. Você galgou, você progrediu não é a palavra, mas você se afundou mais no pecado. Você foi um milímetro a mais. Às vezes o que você mentia falando apenas um pouquinho, mas aí você escrachou falando mal de vez. Ou você estava acessando alguma imoralidade sexual na televisão e você via um tipo de pornografia, agora você já está vendo outro tipo de pornografia. E, queridos, por que eu bato na tecla da pornografia? Porque isso está moldando as nossas vidas. As imoralidades sexuais vistas no celular, na televisão e no computador têm moldado os nossos comportamentos. Toda pessoa que consome pornografia, ele é egoísta. Por quê? Porque ele começa a cultuar o seu próprio prazer. A pornografia se torna um Deus. Então, queridos, vigiem, cuidado, para não voltarem ao estado anterior e ainda pior. Não imagine que o texto está falando somente para pessoas possessas, completamente possessas por Satanás. Muitas das vezes eu e você, nas nossas iniquidades, estamos possessos do inimigo, cheios de maldade, cheios de coisas ruins em nós. Somos libertos, mas deixamos um espaço vazio. Como preenchemos esse espaço? Você deve estar se perguntando. Lendo a palavra de Deus, meditando dia e noite nela. Eu estou agora gravando uma série de vídeos que estão atrasados, leituras que às vezes ficaram atrasadas para você. Não permita isso. Passou 1, 2 dias sem ler? Leia tudo num dia só, absorva a informação, creia em Jesus Cristo e a sua vida vai ser transformada. Amém, queridos? Próximo vídeo é o dia 48.